Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o irmão Vinícius, amém? Hoje eu gostaria de falar a respeito do dom de línguas, né? O que a Sagrada Escritura fala a respeito do dom de línguas, né? Como ele deve ser exercido na igreja. O que o apóstolo Paulo diz, né? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, né? 1 Coríntios capítulo 14. A Sagrada Escritura diz assim, né? A partir do versículo 23. 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 23. Se, pois, toda a igreja se reunir em assembleia, e todos falarem línguas diversas, e entrarem então pessoas não iniciadas ou infiéis, não dirão que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar um infiel ou não iniciado, por todos é convencido, por todos é julgado. As coisas ocultas do seu coração tornam-se manifestas, e assim, prostrado com a face por terra, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós, né? Então, Paulo diz assim: se houver uma assembleia, uma reunião entre vocês, e tiver todo mundo falando diversas línguas, se o infiel entrar nessa reunião, ele vai dizer que vocês estão loucos, né? Então, o que ele está dizendo? Não convém, né, que todos estejam falando diversas línguas ao mesmo tempo, porque isso testemunha contra o evangelho. Isso difama o evangelho. Porque as pessoas vão olhar de fora e vão pensar que vocês são loucos. Vamos estar escrito no versículo 23. Se, pois, toda a igreja se reunir em assembleia, e todos falarem línguas diversas, e entrarem então pessoas não iniciadas ou infiéis, não dirão que estáis loucos, né? Versículo 26. Que haveis, pois, de fazer, irmãos? Quando vos reunis, se um de vós tem um cântico, outro uma instrução, outro uma revelação, outro um discurso em línguas, outro uma interpretação, faça-se tudo de uma forma edificante. Versículo 27. Esse versículo é fundamental, versículo 27. Se alguém fala em línguas, fala em dois ou quando muito três, e um depois do outro, e haja um que interprete. Então, Paulo disse: se há alguém que fala em línguas, fala em dois ou quando muito três, e um depois do outro. Então, primeiro um fala, depois o outro, depois o outro. É assim que o apóstolo Paulo ensina. Fala em dois ou quando muito três, e um depois do outro. Então, fala o primeiro que vai falar em línguas. Fala o primeiro que vai falar em línguas, depois o segundo, depois o terceiro. É assim que o apóstolo Paulo ensina, né? Versículo 28. Se não houver intérprete, estejam calados na igreja. Não falem, senão consigo e com Deus. Versículo 28. 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 28. Se não houver intérprete, estejam calados na igreja. Não falem, senão consigo e com Deus. Então, se não houver intérprete, esteja calado na igreja. É isso que diz a Sagrada Escritura, né? Se alguém ensina diferente, está fazendo o que diz, está fazendo o contrário do que diz a Sagrada Escritura. Ela diz no versículo 28. Se não houver intérprete, estejam calados na igreja. Não falem, senão consigo e com Deus. Amém? Então, com relação ao dom de línguas, versículo 23, o apóstolo Paulo diz: se, pois, toda a igreja se reunir em assembleia e todos falarem em línguas diversas, e entrarem então pessoas não iniciadas ou infiéis, não dirão que estáis loucos? Então, primeiro, todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo testifica contra
o evangelho, prejudica o evangelho, porque os cristãos vão ser vistos como loucos, certo? E a disciplina do apóstolo Paulo para isso é: se alguém fala em línguas, fala em 2 ou quando muito 3, e um depois do outro, e haja um intérprete. Se não houver intérprete, estejam calados na igreja. Amém? Então, quando essas igrejas fazem esses shows, né, de pessoas falando em línguas, várias pessoas falando em línguas ao mesmo tempo, elas testificam contra o evangelho. O evangelho fica sendo difamado, né? Porque o apóstolo Paulo disse: se, pois, toda a igreja se reunir em assembleia e todos falarem línguas diversas, e entrarem então pessoas não iniciadas ou infiéis, não dirão que estáis loucos? Então, isso no versículo 23, né? Quando se faz isso, se presta um desserviço ao evangelho. Porque quem olha de fora pensa que está louco, que estão loucos aquele grupo de cristãos, né? E o conselho do apóstolo Paulo é: falem 2 ou quando muito 3, e um depois do outro. E tem que ter um intérprete. Se não houver um intérprete, tem que ficar calado na igreja, né? Então, um depois do outro, no máximo 3, e se não houver um intérprete, esteja calado na igreja. É isso que diz a Sagrada Escritura acerca do dom de línguas. E se alguém faz diferente, não está obedecendo o que diz a Sagrada Escritura. Está testificando, está difamando o evangelho com esse tipo de costume. Amém? Então, o apóstolo Paulo seria contra isso que nós vemos hoje. Não é questão do mundo ser intolerante. É um conselho do apóstolo Paulo: não façam esse tipo de coisa. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.